produção audiovisual conta com diversos campos de atuação. As áreas artística, documental, publicitária e institucional demandam esse tipo de trabalho que pode ser veiculado em diversas mídias, como cinema, TV aberta e circuitos fechados de programação. No programa de hoje vamos saber sobre a produção audiovisual voltada para o cinema. Para Todos está no ar. Enxergou flor vermelha, lembrei do meu amor, que está na terra. A entrevistada de hoje é a produtora Luana Melgaço, integrante da TEIA. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Obrigada, Luana. eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com a TV UFMG. Sim. Primeiro, queria que você apresentasse para quem está em casa o que é a produção audiovisual. Fala um pouquinho resumidamente. Assim. A produzir é um termo que é complexo, porque ele pode ser tudo, né? E a produção se confunde com a própria realização, porque quando a gente fala de um filme ou de uma obra, a gente fala uma produção, né? E filmar também é a fase da produção. Então, é um termo que a gente pode usar de muitas formas, mas sendo mais direta, assim, o produtor é aquele que é o responsável pela obra em suas características jurídicas, administrativas e de responsabilidades, do início ao fim. Enquanto aquele filme existir, a responsabilidade, quem responde por ele é o produtor. Dentro desse campo da produção existem atividades que são... você tem o produtor que é o responsável, mas você também tem produtores que são técnicos e que se responsabilizam por etapas definidas dentro de um projeto, dentro de uma obra. Então, a gente vai ter o produtor executivo, que é aquele que cuida das questões financeiras, você tem o diretor de produção que vai cuidar da logística, cada departamento de figurino ou de arte vai ter seus produtores que vão cuidar das coisas específicas daquele departamento e da logística que é necessária que aconteça. E o seu trabalho especificamente? Como é que funciona? Você produz mais em que área? Eu comecei como assistente de produção, comecei como assistente de produção de arte, produzindo objetos. Quando eu me juntei aos realizadores daqui, eu comecei a produzir o filme deles desde que a ideia existia, então bem antes de se ter algum recurso financeiro, eu passei a dedicar mais para esse planejamento a longo prazo. Então hoje eu sou produtora e também sou produtora executiva dos filmes, porque eu que administro toda a questão financeira dos filmes produzidos por mim. Então hoje eu estou mais no caminho da parte administrativa e financeira a longo prazo do que um trabalho técnico a curto prazo em obra diversa. Então os filmes são aqueles filmes em que eu invisto, né, para que eles aconteçam. E dentro dessa área, Luana, existe algum tipo de legislação que apoia vocês? Como é que é isso aqui dentro da produção audiovisual, aqui no Brasil? A produção audiovisual brasileira hoje, ela é quase que a maior parte dela ela se baseia nas leis de incentivo, e aí a gente tem diversas leis
federais, e algumas leis locais ou de municípios ou de estados e editais de empresas públicas. Então, a maioria da produção hoje no Brasil, ela tem como recurso de sua realização as leis de incentivo. É claro que a gente tem também alguns filmes que já têm um interesse comercial que é mais explícito e que conseguem ter retorno de bilheteria, que usam recursos não só públicos, mas como também recursos privados. Mas os filmes que eu trabalho, a gente está sempre muito próximo, assim, buscando recursos em editais, em leis de incentivo e em parcerias internacionais, que é uma coisa que a gente é nova aqui para a gente, mas que a gente viu que é uma possibilidade para filmes de vocação artística, de vocação autoral, que é o nosso caso. E Luana, os realizadores aqui da TEIA trabalham de forma autônoma. Ainda assim, há participação de alguma forma de um trabalho do outro? Sim, sempre houve aqui na TEIA, mas isso muda muito de acordo com a etapa de vida de cada um, ou como cada um está envolvido em seus projetos próprios, na afinidade entre os realizadores e na vontade mesmo de uns trabalhar no filme do outro. Não existe na TEIA uma regra de como isso acontece. Os projetos não são todos discutidos em grupo, eles acontecem de forma individual, mas em alguns momentos, e esses momentos acontecem mesmo, não tem uma regra para isso acontecer, a gente tem a ajuda do outro. Eu, de alguma forma, eu sou a que mais circulo, porque eu sou a única produtora entre, hoje, 4 realizadores. Então, acaba que é muito natural que eu esteja envolvida na produção dos filmes deles. Já que você permeia todo o processo, né? Vai costurando ali. Exatamente. Mas também não tem uma regra. Tem filmes que acontecem sem a minha participação e eu às vezes ajudo ou discuto, ou consigo trocar, mas não necessariamente eu sou produtora dos filmes. Os trabalhos dos realizadores ganharam muitos prêmios nacionais e internacionais. Falando mais do seu trabalho mesmo, de que forma você acha que essa exposição contribui para o que é feito aqui? Eu acho que abre portas. Quando você já tem um nome que junta as pessoas de alguma forma e traz um reconhecimento, porque quando você vai no site da TEIA, você fala esse nome e esse nome é reconhecido, isso abre portas. Mas ao mesmo tempo,
o processo, o cenário audiovisual muda muito. Então, quando a Teia surgiu, ela veio com uma proposta que era nova, uma forma de organização que era um pouco diferente do que acontecia. E hoje a gente tem outros grupos trabalhando de outras formas, né? Então, a gente não pode acomodar com esse símbolo, com esse nome, porque senão as coisas não acontecem. Então, a gente também tem que se renovar, procurar outras formas de produzir, encontrar novas parcerias. É uma coisa que a gente faz muito. Os realizadores, tanto eu quanto os realizadores, a gente tem ganchos em outros grupos, de outros estados, de outros países. E essa troca acontece também muito com outras pessoas que não estão aqui nesse mesmo teto, né? Eu acho que a gente tem parceria de toda forma. Tem parceria que é uma coisa mesmo de juntar forças para realizar alguns projetos que não têm dinheiro, por exemplo, ou que têm poucos recursos. E isso acontece muito, assim, a gente tem uma câmera e aí o pessoal que está gravando em Fortaleza tem um filme que é de baixo orçamento e precisa desse apoio. Então a gente empresta a câmera, ou a gente também já teve coisas emprestadas, ou um trabalha, vai se juntando e formando redes para que as coisas aconteçam. Os realizadores daqui também trabalham com outras pessoas fora, né? E isso acaba desenvolvendo projetos juntos, e aí você soma o seu nome, o seu reconhecimento, com o nome e o reconhecimento do outro para abrir portas também. A gente fez no Jirimunho, que foi, eu acho que a primeira grande parceria em nível internacional, que é um filme da Clarissa Campolina e do Elvésio Marins. A Teia se juntou a 19, que é uma empresa de São Paulo, uma produtora de São Paulo muito reconhecida. A sua sócia, a Sara Silveira, é uma das produtoras mais atuantes no Brasil. Então a experiência dela trouxe pra gente muita experiência também, né? Eu nunca tinha feito um filme, uma ficção com um orçamento que pra gente era alto, e uma coprodução internacional. Então isso foi muito estimulante, a experiência dela no nosso processo. E ao mesmo tempo, para ela também era muito legal, porque ela participou de um filme que tinha uma possibilidade de reconhecimento, que tinha um roteiro muito bacana, que tinha um trabalho de dois diretores também com um potencial de trabalho muito legal. E ela também não precisou se dedicar exclusivamente, porque quem gerenciava todas as questões do filme aqui, perto dos diretores, era eu. Então foi uma parceria que eu acho maravilhosa, que a gente está tentando fazer de novo para outros projetos. E as parcerias internacionais, elas surgiram porque existem uma infinidade de fundos e recursos que não são fundos grandes, né? Não é muito dinheiro, mas que podem fazer uma diferença no orçamento de um filme, que estão disponíveis para filmes que sejam coproduzidos entre mais de um país. Então, através de uma parceria com um produtor alemão, eu tive acesso a um fundo que só é possível se eu tiver um produtor alemão. Uma parceria com um produtor espanhol, eu tive acesso a um fundo que só é possível para filmes coproduzidos entre empresas da comunidade ibero-americana. Fora esse acesso aos fundos, tem também uma troca cultural e de experiência, e de tentar encontrar o caminho dos filmes, que é muito legal. E também, quando o filme está pronto, você poder lançar o filme nesses outros países. E é o que aconteceu com o Jirimunho, que é o caso mais exemplar aqui pra gente dessas parcerias. Então, por causa disso, o Jirimunho foi lançado em DVD na França, foi lançado em DVD na Espanha, entrou em cartaz na França e na Espanha, entrou na Argentina. Então isso traz um movimento, uma forma de encontrar o nosso público, que acho que abre portas, abre caminhos, e é muito interessante. E a gente está tentando fazer isso, assim, nos filmes que eu estou produzindo hoje, nos projetos, a gente também está tentando encontrar o mesmo tipo de parceria para que eles sejam realizados.
parece que há muito mais essa busca pela troca do que uma concorrência do mercado, né? Mas se a gente fosse falar desse mercado audiovisual, como é que ele se encontra hoje? De forma geral mesmo. É muito diverso, né? Você tem produtoras, diretores e grupos trabalhando de formas muito distintas, tem uma riqueza de formas de realizar. Hoje o Brasil tem muitas formas de se financiar filme, né? Formas públicas ou formas privadas, mas a produção também aumentou, então a gente tem mais gente fazendo filmes e causa assim, uma concorrência ao acesso desses recursos. Às vezes a gente fica um pouco intrigado, porque filmes que são realizados em baixo orçamento ou com uma vocação muito autoral, eles vão competir com fundos ao lado das grandes comédias, das grandes produtoras, filmes realizados com mais de 10 milhões de reais, né? Então, isso ainda é uma coisa a se resolver. Como que as pessoas... Como que vai ter espaço para todo mundo? Não há um direcionamento mesmo, né, nesse sentido. Não. Mas eu acho que a gente está conseguindo aos poucos e eu não posso reclamar, porque aqui os trabalhos que eu produzi todos a gente conseguiu de alguma forma ter algum financiamento, né? Mesmo que sejam recursos menores, mas que foram suficientes para que o projeto acontecesse. E há algum tipo de preferência por algum formato no seu trabalho? Você prefere produzir documentário, curtas, longas, médias? Não, é claro que à medida que você vai se profissionalizando, vai chegando desafios mais complexos, né? Então os filmes vão aumentando os seus orçamentos, vai aumentando a quantidade de coisas a fazer e a se resolver e a produzir. Mas eu acho que tanto a ficção quanto o documentário trazem experiências diferentes e aprendizado e jeitos de trabalhar diferente. E o curta ainda é um espaço que é muito desejado, inclusive, por realizadores experientes, porque é uma forma de experimentar, de testar novas coisas, de ter uma realização que seja mais rápida. Os projetos de longa, às vezes, demoram muito tempo, né? E um diretor, um realizador, um produtor, eles não podem ficar 3, 4 anos sem fazer nada enquanto estão tentando realizar um longa. E aí você tem possibilidade de, no meio desse caminho, fazer trabalhos menores, com menos recurso, que sejam mais rápidos e que também vai te trazer reconhecimento, vai te trazer aprendizado, vai te levar para os festivais. E aí nos festivais você tem troca com outros realizadores. Então, eu acho que cada formato aí tem seu lugar e
e traz algo novo que soma assim, na carreira da gente. Mas o tempo também é reduzido, se deixar eu vou fazendo muitos filmes, eu vou me aliando a todos os diretores que eu admiro e aí eu fico totalmente, né, assim, afogada em trabalho. Então várias vezes eu tenho que fazer escolhas e aí às vezes são escolhas difíceis, mas direcionar, e aí eu tento me juntar àqueles projetos que eu de fato posso contribuir, né? Que não vai ser uma participação rápida, uma participação que seja só técnica. Eu gosto de conhecer a ideia desde o início, trocar com o realizador, entender o que ele quer e tentar pensar como a produção vai se encaixar, como que a produção vai se modelar para aquele filme, né? Não fazer o filme se modelar na produção ou em esquemas que já sejam rígidos ou que tenha aquela coisa burocrática que tenha que se encaixar. Então, a ideia é modelar a produção para que ela dê sustentação para aquele filme que precisa ser, que a gente quer fazer. Uma dinâmica circunstancial, né? Isso deve ser legal para não deixar um trabalho monótono, né? Eu imagino, pelo que você está falando, que é uma profissional que não tem aquela rotina tão certinha, né? Isso é muito interessante. Em alguns momentos sim, porque quando a gente está no planejamento de um filme, ou tentando captar recursos, ou escrevendo para editais, isso exige mesmo uma dedicação que é muito de escritório, que é sentar, escrever. Parte burocrática mesmo. Então, de alguma forma, a burocracia está muito presente na minha vida. Mas não é só isso, né? E eu já escutei muitas vezes isso. Como que é cuidar dessa parte chata ou lidar com a burocracia? E não é só isso. Eu acho que eu tenho muito... quando você vê um filme pronto, ou quando você está em processo de filmagem e vendo o filme ser montado, é muito emocionante mesmo. Ver que você participou e que as suas ideias contribuíram e que você deu a estrutura necessária para o diretor trabalhar da forma que ele queria. É uma recompensa, assim, muito legal. Então, para mim, os filmes, eles são meus, tanto quanto são dos diretores, né? Para mim, eu tenho essa ligação que não é só pensar isso é burocracia ou é uma parte que é só prática. Eu acho que tem um entendimento do funcionamento de um filme que é muito importante. E dentre os profissionais com os quais você tem contato, Luana, tem uma formação comum entre eles? Você observa alguma recorrência? Não, acho também é um mercado muito diverso. Existem cursos de cinema e eu acho que eles são muito importantes. Em Belo Horizonte a gente tem um curso na UNA, do qual eu sou professora, inclusive, na disciplina de produção executiva. Parece que está abrindo um curso na PUC. E a gente tem, na Belas Artes, na UFMG, um curso também de artes em geral e que tem uma ramificação para o cinema. Eu acho que a minha formação é em comunicação social, então eu não caí no cinema imediatamente. E eu acho que sim, é uma formação possível para quem quer trabalhar com cinema. Mas tem muita gente que se forma na prática, trabalhando, sendo cinéfilo, vendo filmes. Eu acho que a formação acadêmica em cinema, ela vai trazer para aquela pessoa que quer trabalhar, né, nessa área, um entendimento histórico, uma base teórica que é importante. Às vezes me falta isso e já na correria do dia a dia não dá tempo de buscar. Então eu tenho que correr atrás de coisas que eu perdi porque eu não me formei em cinema. Eu acho que é muito interessante e é o que eu recomendo, né? Que as pessoas tenham, quem quiser fazer cinema, que se forme em cinema. Mas é claro que nesse mercado tem gente que trabalha nas diversas modalidades, nas suas diversas possibilidades, tendo formado em outras coisas, ou tendo formado em filosofia, ou em arquitetura, e que vai
né? Vai direcionando sua vida. Né? Por exemplo, na parte de arte, né? A gente tem muita gente que vem ou das artes plásticas, ou da arquitetura. E vai contribuindo de formas diferentes. Para finalizar, Luana, eu queria que você comentasse algum projeto em especial que foi mais importante para você e por quê, dissesse um pouquinho por quê disso. Ai, é tão difícil escolher, né? Agora você me deixou apertada, porque escolher um entre... Eu acho que eu já fiz, sei lá, mais uns 30 filmes. Nossa, muita coisa. Mas eu vou destacar o Jirimunho por ter sido o filme em que eu participei da ideia muito desde o início. Então, eu acho que é hoje o filme em que eu mais contribuí. Um filme que está pronto, que já foi exibido, que já foi distribuído e que eu mais contribuí. E que foi mesmo a minha formação como produtora, sendo essa pessoa responsável pelo filme. Os outros projetos eu fui chamada ou quando já tinha o recurso, ou para fazer uma função que fosse mais técnica. Então hoje eu vou falar que foi para mim a grande fonte de aprendizagem e é o que está me abastecendo para os próximos projetos que estão sendo realizados agora. Uhum. Qual que é o enredo do filme, brevemente? O Jirimunho é um filme que é uma ficção, mas que ele é baseado numa história de duas senhoras na beira do Rio São Francisco, numa cidade que chama São Romão. Uma delas, a Bastu, que é a protagonista, perdeu o marido aos 80 anos e aí ela tem que aprender a viver novamente sem o marido dela, e ela tem ali como vizinha, como colega, como amiga, uma outra senhora de 80 anos que carrega uma tradição de batuque dos avós dela. Então aí mesmo ele tendo sido baseado nessa história real e ele ser atuado pelas personagens reais, o filme ele foi mesmo criado pelos diretores e pelo roteirista, trazendo as situações da vida delas para que elas próprias encenassem. E aí traz uma riqueza da cultura brasileira, da cultura do sertão, e acho que é muito bonito. Você citou que o filme já está disponível até em outros países. Aqui no Brasil, como é que a gente encontra? Olha, a gente está produzindo agora um DVD que vai sair pela Lume Filmes no primeiro semestre do ano que vem. Então, em breve, ele vai estar disponível para ser adquirido em DVD. E ele está sendo exibido no canal HBO. Por enquanto, a gente tem exclusividade com esse canal, mas eu acho que daqui um ano e pouco, a gente vai poder também disponibilizá-lo em canais de TV aberta ou a cabo no Brasil. Ele já circulou muito, já participou de muitas mostras no Brasil inteiro, e sempre que as pessoas querem exibi-lo, a gente dá um jeito de mostrar. Espero que todos possam conferir, aí quem não conferiu ainda. Muito obrigada de novo pela conversa aqui, Luana. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais cinema para você. Obrigada pela companhia e até lá! Laughs at my